Olá, muito bom dia! Graças a Deus que podemos retomar mais uma semana. Graças a Deus pelo tempo de descanso, pela semana de recesso e que bom que você está aqui para juntos iniciarmos mais um dia. Vamos iniciar este dia lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus no nosso devocional? Vamos lá então, Evangelho de Mateus, na sequência aqui chegamos ao capítulo 12. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus, e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. O que é que você busca? Qual a sua preocupação? Qual é o seu objetivo? No texto que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus está cuidando das pessoas. Os discípulos de Jesus estão com fome. Olha, ele estava atravessando uma plantação de trigo e seus discípulos estavam com fome. E porque eles estavam com fome, eles começaram a colher espigas e comer grãos de trigo. Os fariseus que veem aquilo, os líderes religiosos, se preocuparam com a questão legal. Era sábado e pela lei deles não podia colher espigas, não poderiam fazer qualquer trabalho. Para Jesus, o mais importante era cuidar daquelas pessoas. Jesus diz que a própria lei vem para cuidar das pessoas, para ensiná-las a viver. Para os fariseus, para os líderes religiosos, o importante era cumprir a lei para dizer que é bom, para dizer que não tem pecado, para dizer que é puro, para se afirmar, inclusive, mais puro que Jesus. Jesus então diz que aquelas pessoas que estão dizendo que são preocupadas com a lei são hipócritas, porque eles não conhecem a lei direito. Eles estão preocupados consigo mesmos. Eles estão querendo apenas demonstrar que são puros, que são melhores do que os outros, enquanto Jesus está preocupado com os discípulos, com as pessoas famintas. Então Jesus traz um texto da lei que demonstra que Deus está interessado na nossa conduta muito mais do que em sacrifícios. Deus está dizendo que é mais importante que nós sejamos bons, que tenhamos misericórdia, mais importante do que cumpramos os rituais. Porque a lei do Senhor vem para transformar a minha vida, para transformar a sua vida, para fazer de nós pessoas que são mais parecidas com Deus. A lei do Senhor tem que nos fazer olharmos para os que sofrem, olharmos para o próximo, olharmos para as pessoas ao nosso redor. É isso que aqueles religiosos não sabiam e é isso que Jesus está ensinando a eles e até hoje, através desse texto, ensinando a mim e a você. Então fica para nós hoje a seguinte lição: nós temos que olhar para o próximo, nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que entender que Deus quer usar a nossa vida para alcançar com amor, com graça, com bondade as pessoas ao nosso redor. Temos que entender que os mandamentos de Deus
são dados para que nós tenhamos uma vida que ajuda as pessoas ao nosso redor, para que nós tenhamos uma vida mais parecida com Jesus. Aqueles líderes religiosos estavam olhando apenas para os rituais. Estavam buscando serem melhores do que as outras pessoas, para se orgulharem disso. Jesus nos ensina a olharmos para Ele. Olhando para Ele, olharmos para as pessoas ao nosso redor. Jesus diz que Ele tem autoridade sobre todos os rituais. Ele tem autoridade sobre o sábado. E se no sábado, no domingo, na segunda ou na terça, seja quando for, Ele nos manda cuidar de pessoas, atender, atentar às pessoas que estão ao nosso redor necessitadas, então cuidemos das pessoas. Cuidemos dos filhos e filhas de Deus que Ele põe em nossa vida. Olhemos para Deus e Ele vai nos ensinar a fazer isso. Que Deus te revele a graça dEle, o amor dEle, que alcança necessitados e alcança você. Eu quero orar por você, para que você possa prestar atenção em Jesus, nas pessoas que Ele põe ao seu redor e socorrê-las. Vamos pedir isso? Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã minha que está orando comigo agora. Te agradeço por podermos retomar aqui essa semana de trabalhos, de estudos. Muito obrigado. Te peço que o Senhor nos ajude durante esses dias que vêm agora a olharmos para o Senhor e para as pessoas que o Senhor põe ao nosso redor. Nos ajude, Pai, a enxergarmos as necessidades das pessoas e a nos preocuparmos com elas. Nos ajude a termos um coração misericordioso, bondoso, que possamos praticar a bondade, acima de cumprir rituais, acima de cumprir protocolos, que possamos fazer o que o Senhor faz, te imitar. Peço que o Senhor conceda a nós essa graça e que assim a nossa vida seja uma vida abençoadora, a ponto de transformar o ambiente onde o Senhor nos põe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.